Boa tarde, doutor Roberto. A gente não poderia começar hoje a nossa coluna das quintas-feiras sem falar em Lena Guimarães, porque a última vez que ela esteve aqui na participação, nessa conversa com a gente das quintas-feiras, foi no dia 10 de outubro. Antes da gente começar essa conversa propriamente dita, deixa eu soltar aqui um pouquinho do trecho da última participação de Lena, que naquela ocasião o programa foi comandado pelo meu companheiro, nosso companheiro, Victor Paiva. Vamos lá. Lena, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, doutor Roberto, e a todos os que estão nos acompanhando agora. Lena, vamos tentar descomplicar, aproveitando que tem um economista aqui conosco, para a gente tentar descomplicar e explicar para o nosso telespectador o que é essa deflação. Isso vai repercutir no bolso do consumidor, né, Lena? Pois é, tem uma deflação positiva e tem uma deflação negativa, não é, doutor Roberto? Quando é que ela é positiva e quando é que ela é negativa, né? É quando há uma produção ou quando as pessoas deixam de comprar, que separa esses dois. Bom, tá aí, um trechinho do início da participação de Lena na última coluna que ela teve aqui presente numa quinta-feira. Boa tarde a todos. Eu pensava que eu tinha esgotado a minha cota de emoção. Aí vem vocês e põe aí Lena novamente. É muito importante, na vida é muito importante as lições pelas quais nós passamos. Lena é um exemplo, é uma referência, e ela até é uma referência para nós acordarmos e termos a percepção da singeleza, da fragilidade da vida. Nós estávamos com Lena sentada aqui ao lado, um mês e pouquinho atrás, ela no vigor da sua vida, da sua intelectualidade, da sua inteligência. Nós não nos apercebíamos da gravidade que ela estava acometida. E ela, por temperamento, era uma guerreira. Lena jamais se entregou, jamais Lena se queixou. Chegou aqui conosco para dizer, estou com uma dor aqui, estou com dor lá, zero. Então eu acho que é muito importante, vocês que estão nos ouvindo, vocês façam uma reflexão para que se apercebam como frágeis somos nós. Para que então vocês todos se cuidem e vocês todos deem a você próprio uma qualidade de vida, um encaminhamento, uma aproximação maior com o próprio Deus, porque nós vamos estar nas mãos dele, minuto a minuto, a qualquer momento. É essa a realidade. Eu sou muito detalhista. Hoje de manhã estava trocando de roupa e disse, sabe de uma coisa, hoje eu vou me apresentar de luto fechado, em todo de preto. Por quê? Nada, não é por nada, é só em homenagem, um símbolo, um gesto. Lena merece todos os nossos gestos, todos os gestos possíveis do Sistema Correio de Comunicação. Verdade, e a morte de Lena Guimarães, desde o início da semana, vem repercutindo em todo o país. Ontem, a jornalista Raquel Sherazade, que é apresentadora de um telejornal de rede nacional, em suas redes sociais, publicou um testemunho sobre Lena. Vamos ver aqui na tela. Ela fala exatamente da chegada dela aqui, ela dizendo que Lena foi gentil, elegante, fez sentir-me em paz, porque Raquel Sherazade passou por aqui como início de carreira, foi apresentadora do telejornal da noite, né? E Lena, quem fez a entrevista de emprego de Raquel Sherazade. E ela, Raquel, lembrou desse fato e disse muito emocionada com a partida de Lena. Existe um pensamento que diz que é muito importante você saber e permanecer formando profissionais, mesmo que você lá na frente perca alguns deles. Mas é muito mais importante você formar bons profissionais do que você não perdê-los e não tê-los formado. Então, o Sistema Correio é um exemplo, é uma máquina há mais de 65 anos de formação de grandes profissionais da imprensa. Se a gente for fazer aqui uma escala de quantos profissionais foram formados aqui no Sistema Correio, estão em outros estados ou então estão em outros veículos de comunicação, a gente vai passar aqui uns 10 programas. Dá um livro, você poderia fazer esse livro. Quem sabe? Bom, às vezes, até porque uma questão cultural, a gente tem uma mania, uma tendência de relativizar a importância e o tamanho desses profissionais da imprensa paraibana. Mas no caso de Lena Guimarães,
Está aí a imprensa nacional para nos lembrar do seu tamanho. A Folha de São Paulo também deu destaque numa matéria de quase meia página sobre Lena Guimarães. Vamos ver aqui na tela só o início da matéria, que é assinada por Júlia Zaremba, aliás. A personalidade forte, a dedicação ao trabalho e o humor ácido eram características marcantes de Regilene Guimarães, a Lena, nascida em Cajazeira. Veja só, a Folha de São Paulo, que é um veículo de nome nacional, lembrando de Lena Guimarães em matéria de quase meia página. Eu, como sempre, tenho que discordar alguma coisa da Folha. Eu só não concordo com o humor ácido. Lena era doce o tempo todo. Bom, aí Lena deixa um exemplo de ética no profissionalismo e de compromisso 100% com o seu mister. A Lena, ela tinha, dentre as N características, eu digo que Lena é insubstituível porque ela tinha 360 graus de positividade. Dentre essas características, ela tinha a plena consciência da qualidade do que ela oferecia. Se você partilhasse com Lena um tema, ela iria estudá-lo e no dia seguinte ela ia trazer, baseado em toda uma pesquisa que ela fez para identificar onde você estava, certo ou errado. Lena, a vida toda, estudou. Lena fez várias pós-graduações, fez vários cursos desses pela internet, cursos físicos, formou-se em Direito. Lena era uma pessoa preparada. Eu digo, se surgirem genialidades no mercado, que o mercado é isso, os talentos surgem brotam espontaneamente. Mas você tem que somar a isso a experiência. Poucos profissionais da imprensa paraibana têm, ao longo da sua trajetória, a experiência. Não só a experiência quantitativa, anos de trabalho e dedicação, mas qualitativamente. Lena foi tudo. Foi secretária de Estado, foi editora-chefe, foi correspondente de grandes jornais. Então, é muito difícil você conseguir acumular um acervo de predicados como Lena tinha. E ela ainda, dentro dessa sua experiência, doutor Roberto, testemunhou, né, a história, a própria história. Tem vários fatos históricos. Ela não só testemunhou, ela foi coadjuvante. Coadjuvante. Da própria história. Eu acho que é difícil um político da Paraíba que não tenha passado de forma direta ou indireta, até pelo bem e pelo mal, pelas mãos de Lena. E Lena tinha uma grande virtude, eu disse isso à frente do corpo de Lena, lá no velório, de que Lena, ela nunca puxou para ela o benefício. Diferentemente de muitos que querem, vamos dizer, sobem a cabeça e querem se lançar a N coisas, Lena teve nas suas mãos grandes oportunidades, mas ela sempre diz, não, eu sou uma alavancadora de pessoas. Eu proporciono a determinado cidadão, quer seja um empresário, quer seja um político, quer seja um administrador, eu alavanco esta pessoa. Mas ela não ela alavancar para ser puxada ao lado ou para se beneficiar disso, não. Ela fazia parte da vocação, do estilo, do temperamento dela. Ela fez isso com dezenas de grandes políticos da Paraíba. Acho que eu não sei dizer quem foi político na Paraíba e não passou pelas mãos talentosas de Lena Guimarães. De uma forma ou de outra, né? Ou fez uma consulta, ou procurou saber mais de uma forma ou de outra, no sentido amplo da palavra. Até para combater. Porque na vida você também tem que estar preparado. Lena era uma extraordinária estrategista, mas era uma pessoa preparada para a guerra. Ela, durante a vida, me forneceu grandes conselhos, grandes informações e até livros de combate à guerra. Mas para você obter a paz. O objetivo era de você se fortalecer para não ter o confronto da guerra, porque a guerra, qualquer que seja, ela é nefasta, ela é devastadora para ambos os lados. Sim. Não existe vencedor de guerra, existe um suposto vencedor, mas, na verdade, Lena sabia conduzir a todos nós com uma estratégia de guerra para se buscar a paz. Doutor Roberto, e agora conversar sobre o seu tema hoje da coluna impressa, da coluna do jornal Correio da Paraíba, edição impressa, hipoteca reversa. O senhor fala de que é
um instrumento de garantia financeira para as pessoas mais idosas. Como é que isso funciona? Qual é o detalhe que está inserido nessa hipoteca reversa? Na verdade, é um instrumento financeiro para assegurar qualidade de vida no idoso. Ela é voltada especificamente para o idoso, tem duas premissas básicas. A primeira é que tem realmente que ser aplicada a um cidadão idoso, considerado acima de 60 anos, na qual sabe-se matematicamente que ele tem um período de validade, um período de vida. Esse período está se alongando em todo o mundo, ano após ano, mas consegue-se dimensionar o período de vida. E do outro lado existe um patrimônio físico, um ativo físico, imobiliário, que também é extremamente definido em termos de ser arbitrado a ele um valor, e este valor ele tem dá a garantia a quem empresta. O que é isto? É um instrumento seguinte: vamos simular um caso abstrato. Um cidadão que está com 80 anos, mora numa casa que é a casa dele há anos. Ele construiu aquela casa em alguma fase da sua vida e se apegou àquela casa, mora ali ele teve os filhos, teve a família, ele construiu a sua vida, então ele tem dentro dele aquele apego àquela casa. E não é fácil desalojá-lo ao fim da vida daqui. Ele está vivendo uma condição que muitos idosos, isso é um tema que eu abordo sempre, muitos idosos sofrem, que é cuidam de determinados aspectos da vida, da saúde e tal, mas não cuidam da parte financeira. Em determinado momento, o idoso passa a ter constrangimentos financeiros, passa a não poder ter um padrão de vida pelo menos parecido daquele que ele gostaria de ter ou do que ele teve. Mora naquela casa. Aquela casa para ele só serve de ninho, de abrigo para ele. Mas ele tem um apego àquela casa. Ele não quer vender aquela casa, ele não quer sair, ele quer viver naquela casa até morrer. Enquanto isso, a família fica assistindo aquilo, muitas vezes sem condição financeira de socorrer aquele velho, e aquele velho vai empobrecendo à medida que passa a vida, dentro de um patrimônio que vale muito. Então, uma instituição financeira faz uma avaliação de expectativa de vida. A expectativa de vida, ele tem 80, ele vai ter possíveis mais 20 anos, vamos dizer, vai viver 100 anos dentro da realidade nossa hoje. Vai viver 100 anos. O imóvel dele, onde ele reside, vale R$1 milhão ou vale R$500 mil, vale um número X. A instituição financeira faz um financiamento àquele cidadão idoso, ele recebe em dinheiro ou de imediato ou ao longo do período de expectativa de vida um valor mensal, e o banco, a instituição financeira, fica com a hipoteca reversa, que significa uma hipoteca que vai se desfazer no momento da morte do idoso. Chegado o momento da morte do idoso, que melhorou sua qualidade de vida, recebeu aquele dinheiro que ele não contava, recebeu aquele dinheiro que vai dar suporte a ele melhorar sua qualidade de vida. Morto o idoso, a entidade financeira vai chegar e vai oferecer aos herdeiros duas opções. Uma opção é entregar pelo passivo existente aquele bem que está hipotecado na hipoteca reversa. E outra é quitar a dívida que existe pesando sobre aquele imóvel, fruto daquele dinheiro que a instituição financeira, ao longo de algum período ou de imediato, deu suporte a melhorar a qualidade de vida daquele idoso. O que é que eu enxergo nisso? Eu até fui um pouco assim impiedoso no meu final do artigo, na qual eu disse que os abutres dos herdeiros estão em busca daquele patrimônio. Mas, na verdade, o que é que acontece? Assistimos isso aí em muitos lugares. É o idoso que continua morando naquela casinha dele e a família esperando que ele morra, porque é a realidade da vida. Ao final, ele não teve qualidade de vida e, ao morrer, aquele patrimônio vai ser
herdado, rateado por vários. Um vai fazer uma viagem, o outro vai trocar de carro, o outro vai trocar de casa, partilham aquele bem material que pertenceu ao idoso. Pertenceu, mas que não deu a ele a qualidade de vida. E por outro lado, assegura ao idoso permanecer naquele localzinho que é o local dele, a casa dele. Não é uma simulação de venda, é uma venda efetiva com direito a reverter, por isso a hipoteca reversa, reverter ao final da sua vida. Ao final da sua vida, que ele usufruiu do espaço físico daquele imóvel e da parte financeira que aquele imóvel vale, ele, quando chegar ao final da vida, ao morrer, a família cabe, se por uma questão pessoal quer manter aquele patrimônio, vai na entidade financeira. Tem a prioridade de compra. Tem a prioridade de compra e resgata aquele débito e fica proprietário do imóvel. Se ela achar que não convém, a entidade financeira já tomou as cautelas para saber que aquela garantia é suficiente para suprir a dívida que foi oriunda desta melhoria de qualidade de vida. Porque, na verdade, eu tenho N amigos que tiveram uma condição de vida formidável, vivem nas suas casas, mas cada dia com um constrangimento maior de ter cerceado a sua qualidade de vida. Muitas vezes tem idosos que não têm condições nem sequer de sustentar o próprio imóvel, né? As necessidades do próprio imóvel. Porque a pessoa mora num imóvel que é relativamente de um preço elevado, numa área nobre, mas não tem condição nem de sustentar o padrão do imóvel. Ele pode não reformatar. Agora, faz parte das cláusulas contratuais que ele vai ter que pagar o IPTU, ele vai ter que não delapidar o patrimônio. Isso faz parte, porque realmente quando a entidade financeira que bancou aquela qualidade de vida, ela vai querer que o imóvel mantenha a valia, mantenha o preço que foi estimado quando foi pactuado o negócio no início. Vou lhe perguntar, sem responder sobre o Brasil, sobre a situação brasileira, em que países já existe essa hipoteca reversa? Olha, o maior exemplo da prática desse instrumento é os Estados Unidos. Há anos que eu convivo com os Estados Unidos. Tenho grandes amigos brasileiros ou americanos, e principalmente os brasileiros, por terem essa referência americana e não terem no Brasil esse modelo, sempre me falavam. Por fim, agora, recentemente, 2011 para cá, o assunto, na verdade, a nível de Congresso Nacional, avançou e hoje, em final de 2018 e início de 2019, tanto na Câmara como no Senado, tem 2 projetos que visam proporcionar ao país isso. Me lembro que um é do senador Paulo Por que um Barros? projeto de lei? Porque o Código Civil, o direito de herança, a formalidade da jurídica no tocante a um bem imóvel é muito forte no Brasil, muito bem caracterizada. Então tem que ter um projeto na qual é aberto a exceção e desde que pactuado pelas partes e esteja contido em lei, isso possa acontecer. Senão, aí é questionar, não, a companheira do idoso, como é que fica, tal, os filhos, herdeiros, legítimos e ilegítimos, o que é que vai acontecer? Então, esta lei é uma lei que no Brasil tem que ser muito bem feita. Lá fora, eu cito os Estados Unidos como exemplo, ela pode ser perfeitamente ajustada para que não haja um impasse jurídico, não haja intranquilidade jurídica. Que a intranquilidade jurídica, nenhuma entidade financeira faria o financiamento, nem o cidadão colocaria um bem hipotecado se ele não sabe que garantia ele vai ter no final. Porque no Brasil a gente tem muitas legislações, entra aí direito das sucessões, direito de propriedade, tem muita coisa para ser revista. O projeto de lei tem adaptado e tem que prever, e qualquer modificação a hora é essa. Por isso eu faço até uma conclamação no meu artigo de que você idoso, que tem um político amigo, que tem alguém no Congresso Nacional, quer seja um senador, quer seja um deputado federal, deva ir a ele, pedir a ele para ele se interessar por esse tema. Ele procure para que numa votação
ele esteja presente para defender estes projetos e permitir ao cidadão idoso uma qualidade de vida à medida que ele vai se aproximando da morte. Porque hoje é o inverso. À medida que você vai se aproximando da morte, você vai tendo uma qualidade de vida detida, comprimida, piorada. Então é injusto isso no cidadão. O senhor estava falando dessas propostas, doutor Roberto, que já tem no Congresso Nacional, uma do senador Paulo Baier, outra do deputado federal Vinícius Fará. Essas propostas estão em andamento para tentar implantar esse instrumento aqui na legislação brasileira que se chama hipoteca reversa. Isso. Mas poderia haver um avançozinho a mais em algumas situações, não é? Quando você escreve um artigo, e eu tenho essa oportunidade de escrever 2 vezes por semana no jornal Correio, você sente o que é que aquele artigo funcionou, atingiu aos seus objetivos, aos leitores, se os leitores gostaram ou não gostaram, porque hoje com as redes sociais você recebe mensagem por WhatsApp, tal, olha, parabéns, tal, então às vezes até um comentário maior, isso muito gratifica quem escreve. Hoje eu recebi um telefonema de um grande advogado aqui da Paraíba, elogiando o artigo e dizendo o seguinte: Roberto, eu dou uma sugestão, se bem que eu não sou parlamentar, eu posso articular aí a intenção desse advogado, que é estender essa hipoteca reversa para os precatórios. Por quê? Porque muitas vezes nós conhecemos também cidadãos idosos que sabem que a lista de espera é muito grande e que ele só vai alcançar esse dinheiro que ele tem direito daqui a tantos anos, e ele, na verdade, poderia ter uma forma jurídica de fazer uma antecipação. Isso previsto em lei, as entidades financeiras poderiam, sabendo que a liquidez é pura, é clara, líquida e certa, havendo liquidez, poder fazer a antecipação desta, vamos dizer, deste recebimento antecipado disso, para também minimizar a expectativa e o clamor pela qual muitos idosos vivem e estão merecedores daquele valor, mas não conseguem não palpar, não conseguem pegar e se beneficiar daqueles valores que a eles serão dirigidos. Seria uma espécie, assim, numa brincadeira rápida, de uma duplicata reversa, não é? É um precatório reverso. Precatório reverso. É um precatório reverso. Por sinal... Não faria mal a ninguém. Não, de jeito nenhum. Até porque todos os lados ganhariam, né? Ele teria antecipação da receita, se manter com aquele dinheiro e tal. Isso. E, ao mesmo tempo, o banco teria garantia porque é uma dívida pública, dívida de Estado. Do mesmo jeito que é constrangedor se assistir hoje, a cada dia mais, o idoso carente, você tem a alegria de ver essas cenas que você mostrou aí para todos nós, que é o nosso Nordeste, nosso Cariri, nossa região, principalmente aquela região na qual eu domino muito bem em termos físicos, que é Monteiro, Sertânia, Pernambuco, Monteiro, Paraíba, que é onde as imagens foram coletadas, e que essa transposição realmente é uma obra redentora. Eu não me canso de elogiar, e todas as vezes que fisicamente lá estou, eu fico emocionado de ver e com pena de determinados amigos que se foram deste plano terrestre e perderam como sertanejos de terem a oportunidade de assistir aquilo. Muitas vezes eu comento, se doutor não sei o que lá tivesse aqui conosco, que ele teria tomado uma cachaça tão grande no dia no dia que fosse conhecer a transposição. Matado uma galinha de capoeira. Dado uma tibungada, como diz o Matuto, né? Dentro do açude. Mesmo proibido, mas teria dado uma tibungada dentro das águas do São Francisco, cortando a região Nordeste como um todo. E isso alimenta também a esperança daquela região do Piemonte, da Borborema, como eu falei, que a expectativa é a chegada das águas no açude de Boqueirão, Epitácio Pessoa, em 5 dias. Já dá uma tranquilidade, né, em Campina Grande. Se bem que a situação de Campina Grande não era crítica. Exatamente. Diferentemente do ano anterior, na qual, quando foi startado a transposição, era Salvador. Ou chegava a transposição ou haveria um colapso do abastecimento da água total. Haviam restrições, mas tal. Hoje, a situação do açude, ele é
preocupante, mas não é dramática. Mas então vai chegar em bom tempo essa água daqui a alguns dias. O que tem que fazer agora é a bancada federal paraibana se unir para conseguir aquele ramal lá de Piancó. E fundamentalmente o eixo norte, né? Nós estamos trabalhando muito no eixo leste, mas nós temos que trabalharmos para o eixo norte, até porque no eixo norte vamos ter aliados, o Rio Grande do Norte, o Ceará, então a força política é maior. Chega lá para o Bonito de Santa Fé, chega vai por cima, Cajazeiras, exatamente, chega por né? cima. E segue para o Rio Grande do Norte. Isso. Doutor Roberto Cavalcante, obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários aqui, a coluna da quinta-feira. Obrigado pelo privilégio hoje de ter três módulos. Eu fui hoje um beneficiado. Muito obrigado. 3 módulos? É verdade. Com certeza.